Pessoal, a gente está falando então sobre nós. Quem de nós não tem uma situação que você fala, eu estou preso a ela? Uma energia que você acaba gastando porque você está preso a um pensamento circular. Você fica pensando numa coisa sem parar. Tem uma coisa que não sai da sua cabeça. Um assunto que vem e parece que ele fez uma casa, grande, construiu uma casa muito grande na sua cabeça. Você não consegue se desconectar desse assunto. E isso às vezes são coisas boas, Quem está apaixonado pode falar isso, Uma coisa boa, me apaixonei, estou apaixonado, espero que seja pela pessoa certa, Se você está casado, apaixonar, e não é pela sua esposa, ou não é pelo seu esposo, é uma coisa péssima. É um problemaço. Mas se você está apaixonado, que nem eu, pela minha esposa, ela sorriu. Quando acontece isso, é perfeito. Está tudo certo. Então, se estou no momento que meu pensamento está muito voltado a ela, e o pensamento dela voltado a mim, está ótimo. A gente está correspondendo, a gente está vivendo isso. Só que muitos do que a gente está chamando de nó, são coisas que nós estamos numa conexão que é ruim com um problema, com uma dificuldade. Se é uma dívida, se é uma conversa difícil, é uma DR, pensando nesse relacionamento conjugal de namoro, uma DR. Ou se é uma discussão de família mesmo, às vezes não é necessariamente de um casal, mas é com quem você mora, com quem você vive, a tua família, teus filhos. Precisa ter aquela conversa para ajustar ali, porque está todo mundo muito folgado, está todo mundo deixando as responsabilidades de lado. Isso a gente vai perdendo energia quando a gente vai pensando nisso. Mas tem algumas coisas que são que nós estabelecemos, ou que estabelecemos não, nós que se instalam e que ficam. Nós não resolvemos. Eles vão ganhando lugar e vão ficando por ali. Vão ficando por ali e a gente tem nó, um atrás do outro. Tem alguns. E a gente passa então por escolhas, isso passa por escolhas que nós, às vezes, nem fizemos. São coisas ruins que fizeram a nós. E a gente tem que aguentar. A gente não escolheu. A gente tem o que nós estamos passando é resultante de uma cultura familiar. Dependendo da tua cultura familiar, você tem um resultado. Um tipo de nó. A tua cultura familiar pode levar isso para você. E outra cultura, outra família, tem outro resultado. Então, falando da minha família, minha mãe está aqui hoje. E, bom, é isso, quando ela não está aqui, eu fico falando, falo umas coisas diferentes, mas está gravado, viu? Então, tudo que eu falo, ela pode ver depois. Então, minha mãe está aqui falando da cultura de como que a gente cresceu lá em casa. Lá em casa a gente cresceu e no almoço de domingo a gente tinha que ter ADR e não tinha escapatória. Meu pai fazia até a pauta. Estava escrito ali 3 coisas que era para falar e para deixar zerado ali, para resolver, e a gente falava no almoço. Estava resolvido. A gente fazia isso, a gente tratava das questões. E na cultura da minha esposa, não era desse jeito que resolvia as coisas. É um outro jeito de lidar com a situação. Na família da Adriana não era tão diretivo assim como na nossa. A nossa não passava uma semana, os problemas nós não tinha. E a gente muito intenso, que nem eu sou aqui. Então, tinha a hora que a Adriana chegou lá, quando a gente começou a namorar, a gente estava conversando. Mas o jeito da gente conversar, todo mundo intenso, ela pensava, daqui a pouco vão sair no soco todo mundo aqui. Porque eles estão com muita energia. Eles estão falando alto, é assim que a gente fala. Defendendo o que a gente acredita, falando alto e firme, e era o que a gente vivia desse jeito. Isso é cultura familiar. Tem algumas coisas que são boas disso, que eu trago da minha família, e tem coisas também que não é boa, que nós trazemos da nossa cultura familiar. E a gente tem que ter capacidade de olhar para a nossa família, olhar para a nossa história e conseguir identificar coisas que não eram tão boas assim na nossa cultura familiar. E olhar para essa situação e saber que a gente talvez esteja trazendo essa experiência para esse momento, e isso tem a ver com os nós que nós não desatamos ou não deixamos que isso desamarrasse, as dores e as histórias. Então, a gente vai trazendo, padrão que a gente repete desde a nossa casa.
E esses padrões, então, eles podem ser bons ou eles podem ser alguns que a gente poderia cortar, mudar completamente, decidir que não vai acontecer. O Evangelho, então, a fé cristã consiste em relacionar continuamente o Evangelho à nossa vida. Então, eu vou ler a Bíblia, leio um texto bíblico aqui para a gente, e a gente relaciona esse texto bíblico à nossa história, à nossa vida. A fé cristã, ela se estabelece desse jeito. Então eu pego uma porção aqui do texto, vejo o que aquilo tem de sentido para aquele momento lá da história, e faço uma transposição para o nosso momento aqui, e a gente descobre o que isso tem a ver aqui com o nosso dia a dia, com o nosso coração, com a nossa história. E então, às vezes é mais difícil a gente relacionar eventos, ideias, descobertas, experiências. Ela precisa de um tempo maior para a gente conseguir processar isso. A gente produzir fruto com isso, né? Isso produzir algum resultado. Isso leva algum tempo. Eu não sei há quanto tempo você compreendeu o Evangelho, mas para aquilo que eu vou ler aqui hoje, eu preciso falar para você do Evangelho. O que é o Evangelho? Primeiro, o que não é o Evangelho. Qualquer coisa de bom que você faz, isso são boas obras. Isso pode ser resultado do Evangelho, se você é discípulo de Jesus. Isso pode ser resultado de uma escolha sua, de ser uma pessoa boa, de ser uma mulher do bem, um homem do bem. Então, quando você escolhe fazer coisas boas, isso são boas obras. Isso pode ser resultante de uma escolha sua baseada no que o Evangelho faz em você. Então, quando a gente pensa no Evangelho e naquilo de bom que ele faz, isso é uma coisa. A outra coisa é o que o Evangelho é. O Evangelho não é o que eu faço, o Evangelho é o que eu recebo, que foi feito para mim. Jesus morreu pelos nossos pecados. A boa notícia é que eu não conseguia fazer nada de bom sozinho. Jesus fez no meu lugar. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Aí a gente vai considerar essa questão do pecado e alguém vai falar assim, mas eu sou uma pessoa muito boa. Aquilo que Deus quer me dar, Ele pode me dar porque eu sou uma pessoa do bem, eu sou um homem do bem, uma mulher do bem. Pois é, quando a gente olha para isso, eu não estou dizendo que você não é do bem. Mas quando a gente lê a palavra, e a gente precisa relacionar a palavra a quem nós somos. Ela diz assim que todas as pessoas, todos pecaram, todos nós pecamos. E nós estamos longe da glória de Deus por conta disso. Então Deus está oferecendo para nós o acesso para a gente se relacionar com Ele. O acesso para a gente se relacionar com Ele é Jesus. Por isso que a gente fala assim, quando a gente faz uma oração, a gente faz a oração em nome de Jesus. Porque é no nome dEle que a gente tem acesso a Deus. Não fosse por Jesus, a gente não tinha acesso. Esse acesso não existia, porque nós estávamos então, mortos dos nossos pecados. O texto que diz que o salário do pecado é a morte é assim. Então pensa nisso. Nós somos pecadores, todos nós pecamos. E aí é possível que alguém diga, não, mas comigo não é tão grave assim, não é tão sério assim. Pois é, você pode dizer isso. Mas o pagamento, seja lá de qual for o pecado, o pagamento dele é o salário. O salário que é teu salário. Tá? O teu pagamento, o meu pagamento. Salário que você tem, esse é aquele, sabe quando você tem um direito a um salário? Se você tem um direito a um salário, você quer receber, né? Esse eu não quero, não queria. Mas todos nós temos esse salário, querendo ou não. O salário do pecado é a morte. Mas o presente que vem de graça, e é o presente de Deus, é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus é o antídoto dessa morte. Então a morte eterna é o pagamento porque nós somos pecadores. Pecado que nós herdamos desde o homem e da mulher original. E aqui não importa se você acredita na evolução ou na criação. Importa que aquele homem, aquela mulher, aquele casal original, os dois, era para viverem sem pecar, e eles pecaram. E aí eles passaram um padrão. Lembra que eu falei dos padrões de geração? Então eu fui criado na minha cultura familiar lá, você pode achar que a cultura familiar, da família do pastor era muito boa. Bom, tem umas coisas bem ruins, mas eles têm que vir na terça-feira para a gente conversar, tá? Que aí na terça-feira eu falo das coisas ruins do padrão familiar. Mas olha só,
Isso que nós recebemos por padrão familiar tem a ver com o pecado, que está para todo homem, toda mulher que pisou aqui. E a gente não ia dar conta nunca de resolver o problema do pecado, a gente sozinho. Porque a gente está separado de Deus. Não há forma de você ser absolvido, considerando que o salário do pecado é a morte. Não há como você ser absolvido desse salário, você vai receber esse salário. Por isso que Jesus veio ao mundo, viveu a vida, viveu como nós vivemos, porém sem pecado. Mas Ele não pecou e morreu a nossa morte, Ele morreu no nosso lugar. Então acontece o seguinte, quando a gente pensa pensa na história da salvação, considera o seguinte, que nós merecíamos receber esse salário, e Ele é que recebeu. Então coisas boas que você pode fazer, eu tenho certeza que tem coisas boas que você faz, isso pode ser resultado do Evangelho, mas o Evangelho é algo bom que foi feito para você. Coisa boa, perfeita, maravilhosa que foi feito por você, feito por mim. Então, todos aqueles que o receberam, aceitam. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, primeiro, quando a gente usa essas duas figuras aqui, você vai falar sobre carne, aquilo que é a nossa natureza, isso aqui, o que a gente sente, o que a gente deseja, e a gente vai falar sobre fruto. Você vai falar assim que erroneamente você vai falar de frutos da carne e frutos do Espírito, e fruto do Espírito. São duas descrições, e elas não é fruto da carne, é fruto do Espírito. É fruto do Espírito e obras da carne. É como se um tivesse uma representação, olha só, um tem uma representação do outro. A forma mais fácil de você compreender isso aqui é assim: nós temos a árvore de Natal. A árvore de Natal tem um montão de coisas penduradas na árvore de Natal. Aliás, eu preciso dar uma pausa aqui para falar que a árvore de Natal mais bonita que eu já vi é a árvore da casa da Beth e do Ulisses. É verdade, gente. Que árvore. Vocês vão ver. Vai chegar o Natal. Eu vou lá no Natal, nesse ano de novo, vou tirar uma foto e mandar para vocês vão ver. O mais impressionante é que eles têm uma história para contar sobre cada objeto que está lá. Mas olha só, uma árvore de Natal, ela tem várias coisas lá penduradas ali. Essa árvore de Natal, ela representa uma outra árvore, certo? Ela representa uma árvore que está em algum pomar, em algum lugar, e esse pomar é aquela árvore de tempos em tempos dá fruta e fruta de verdade. Então imagina lá, um pé de maçã, ele dá maçã de verdade. É uma árvore que todo ano tem maçã. Isso é uma árvore de verdade. E tem a árvore de Natal. O fruto da árvore de verdade, olha que interessante, da árvore de verdade, que é essa que está falando, que é essa árvore que é poderosa, que tem um poder, tem vida nela mesmo, ela dá fruto que tem aspecto diferente.
E é essa descrição: amor, alegria, paz, longo ânimo, autocontrole e assim por diante. A árvore que é uma representação da árvore de verdade, ela tem obras, ou ela tem algo que parece com fruto, mas não é fruto. Árvore de Natal, qualquer coisa daquelas coisas que estão enfeitando a árvore de Natal, aquelas bolas de vidro, aquelas coisas que a gente usa para enfeitar, é de comer? Eventualmente pode ser, mas aquilo não é de comer. Você não tem vontade, você tem vontade de comer os enfeites da sua árvore de Natal? Então, essa figura que é para a gente usar aqui. Uma parece, outra é. Uma parece vida, é bonita, parece viva, mas não é viva. A outra é viva, os frutos são de verdade, e você quer olhar de novo, você quer estar perto dela. E alguma coisa assim. Só que o parecer vida, olha só que coisa impressionante, parece viva, ou é viva, produz fruto, e ela não, às vezes ela não é tão bonita quanto a que não é de verdade. Tem muita coisa para a gente pensar aqui. Talvez eu volte para essa analogia, mas a gente precisa agora considerar o que o texto está falando para a gente sobre essa luta que existe aqui. Aqui nesse caso, a luta é essa mesmo. Então tem duas naturezas operando dentro de nós. Essas naturezas estão operando aqui em nós e então pensar o seguinte: nós estamos aqui fugindo a todo custo, nós aqui na nossa igreja, fugindo a todo custo do sistema religioso. Um esforço consciente nós temos aqui para a gente não ficar no modelo religioso. Porque o modelo religioso vai colocar rápido em você um veneno. E coloca rápido em mim. Eu tenho que evitar isso a todo custo. Eu tenho meus amigos, pastores amigos, eu tenho o pessoal aqui da igreja que é mais antigo, a gente quer fugir desse veneno, do veneno da religião. A gente quer que o evangelho toque a sua vida e não que a religião toque você. Porque se a religião tocar você, é um veneno. Então, a motivação que está aqui, na nossa jornada como igreja, o fundamento do evangelho é uma motivação na dinâmica do amor, do que Jesus fez, não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Na religião é o que eu faço, então eu tenho que chegar aqui às 7 horas, tenho que estar aqui. Isso é religião. E se eu não estiver aqui tem castigo. Aí você chegou atrasado no culto, saiu ali fora, escorregou na escada, cheguei atrasado no culto. Você faz uma lógica de causa e efeito rapidinho, uma lógica religiosa em você. E a gente não faz isso, a gente não quer que isso aconteça. A dinâmica aqui do cristianismo é fundamentada no evangelho, na motivação, na dinâmica do amor. A dinâmica que trabalha na religião, ela está baseada na moral e baseada no medo. A moral que se baseia no medo. Então você fica com medo de fazer as coisas. Você fica no final das contas, fica com medo de viver. Mas é baseado no medo. E de vez em quando aparece alguém que é um líder religioso que fala: eu vou orar e vai dar errado na sua vida. Eu vou orar e vai ter maldição por aí. Então, gente, pastor ficou falando para você que vai orar para amaldiçoar, já não dá bola para ele. Ele não é uma pessoa séria, não é uma pessoa séria, tá? Então, nem considera. Nem considera. Eu não quero nem gastar a oração para quebrar a maldição, eu não quero gastar aqui. Porque eu vou gastar uma oração, imagina só. Posso orar para te abençoar, vou gastar uma oração para ter que repetir e ver a maldição que um idiota qualquer aqui andou falando? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque essa motivação, ela está motivada pela religião. Não está motivada na dinâmica do amor, que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é motivado na dinâmica do amor. Então, tudo que está motivado pela dinâmica religiosa, ou a dinâmica da maldição, essas dinâmicas todas que pode ser onde você é obrigado a fazer isso, a ir para tal lugar, a dar tanto de dinheiro, se você não faz isso, o voto não acontece, tudo isso são dinâmicas que não têm a ver com o cristianismo. E se não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com a gente está fora disso, a gente não quer parecer com isso, nem parecer com isso. Então a gente insiste em alguns processos. Não é que eu não sou pastor de vocês, mas a gente está mais perto do que isso. A gente não está à distância de um título pastoral. Eu sou uma liderança pastoral, mas eu sou teu amigo, você pode me chamar pelo meu nome. Você não tem que me chamar pelo meu título. Esses dias eu falei aqui, que quando a pessoa descobre que eu sou pastor, ela me cumprimenta a segunda vez.
me dá a mão, fala o nome, ele é meu pastor, a pessoa cumprimenta mais uma vez. Então é uma para a pessoa, outra para o título, né? Eu falei isso na terça-feira, na quarta-feira, na semana eu e o Deco, a gente foi num lugar aí, o Deco me apresentou para os amigos dele e os caras me cumprimentaram a segunda vez. Por quê? Porque todo mundo está tocado pela religiosidade, nem percebe. Tocado pela religião. E nós queremos sair disso aí. Só que para sair disso, na dinâmica do amor, a gente tem que compreender algumas lutas que existem. E essa é uma delas. A religião está na gente. A gente tem que romper isso aí. E a gente precisa compreender, então, que existe uma luta que é verdadeira, que está ativa em cada ser humano. Ou ela, em alguns, ela não está ativa, ela está reinante, que é as obras da carne. Ela reina, ela define. A pessoa é completamente, faz tudo o que ela quer, movida pela carne, né? Pela natureza, e o que eu acho que natureza humana, né? É melhor do que carne. Mas aí está escrito na sua Bíblia, obras da carne, é mais difícil eu falar isso. Então eu vou ficar falando carne e natureza humana, eu estou falando das coisas que são da sua natureza humana. Coisa que você faz, a sua natureza humana, então, ela está em oposição ao Espírito, você não tem como agradar as duas, e aí está o nó. Aí está o nó, você não consegue agradar as duas, de partida já tem um problema aí. Você não consegue agradar as duas naturalmente. Você queria que a ira se estabelecesse, você queria ficar irado. Você queria ficar assim, deixa eu sentir o gostinho da raiva. Eu quero ficar sentindo o gosto da raiva. Eu estou com raiva do meu vizinho, da minha vizinha, e vou ficar sentindo esse gosto ruim da raiva aqui uma semana. E vou me vingar. Isso você conhece bem. Por que você conhece bem? Eu estou descrevendo você, a natureza humana. Eu estou me descrevendo quando eu falo isso, porque a gente conhece bem esse negócio. Eu quero ficar com raiva. Eu quero sentir ódio. Eu não quero nada que aplaque a minha raiva. Eu quero ficar com raiva pelo menos até amanhã. Não é assim, a raiva do filho, né? Não é raiva assim para matar, mas é raiva para doer, é raiva para ficar quieto, não falar nada, é raiva para não conversar, é raiva para estou chateado, é raiva para ficar de cara feia. É isso aqui é a natureza humana. Você conhece essa natureza, você usa ela às vezes para lidar com as desavenças que você tem nos seus relacionamentos. Só que isso, usado bastante, isso que causa um nó. Porque quando o Espírito vem, e aí o Espírito Santo, então o Espírito está reinando naquele que já se rendeu ao Evangelho. Então por isso que eu falei que é importante você saber o que é o Evangelho, para você falar, o Evangelho está reinando na minha vida ou não está? Talvez não esteja reinando na sua vida o Evangelho, porque simplesmente você não aceitou Jesus ainda. Você não disse, Jesus, vem e seja o Senhor da minha vida. Você ainda não disse isso. Quem não disse isso, então o Evangelho não está. Você pode conhecer o Evangelho, mas ele ainda não está. Aí o desafio para a gente é viver pelo Espírito, nesse poder do Evangelho. E como é que eu vou agir no poder do Evangelho? Agir no poder do Evangelho para que essa raiva seja trocada. Tenha outra natureza operando em você. Só que a gente vai falar, usei a raiva como o sentido principal aqui, da obra da natureza humana, mas tem uma lista aqui. Eu diria que essa lista, então, não é a natureza humana, não seria desejo. Tem uma palavra no texto original que a tradução dela é super desejo. Ela está aqui, escrito nesse texto aqui. Eu não vou falar em grego para vocês, porque fica chato, né? Alguém ficar falando toda hora uma palavra em grego. Mas tem uma palavra em grego aqui no original que diz que isso aqui é o super desejo, não é? A natureza humana não tem só o desejo, tem um super desejo. Você super deseja isso. Então você está lidando com isso está em você. Então em alguns de nós, esse super desejo, você gostaria que fosse por coisa boa, e é essa, agrada o espírito ou agrada a carne. Tem super desejo que está aí, você precisa lidar com ele, isso aí se estabelece o nó. Né? Viver do jeito do Espírito é um desafio. A gente gostaria, mas a gente foi gerado, olha só, a gente cresceu nessa natureza. Então, as pessoas que aplicam diretamente falar que criança é anjo, é um anjinho, sim, em relação a nós adultos que sabemos pecar e disfarçar mais fácil. Sim,
Mas não também. Se você ficar olhando, você vai ver a crueldade infantil em ação. Você pode não lembrar quando você era criança, mas provavelmente alguma criança lembra de você, da tua crueldade. E você lembra da crueldade de alguma criança contra você. Porque, claro, a gente sempre tem motivos, né? E os nossos são bons. Os dos outros é que não são. Então, quando a gente faz essa análise, temos que pensar o seguinte: como é que isso funciona? Como é que as coisas estão acontecendo aí dentro da gente? Então, aquilo que está no nosso interior, que deseja, que opera, né? A carne opera, 19 a 21, né? Essas obras. Como é que ela opera? Né? Quais são aí cada descrição? Versículo 19, né, elas estão ali, a partir do versículo 19, eles estão ligados à área da sexualidade. Então, muitos de nós temos que lidar com nós que nós temos na nossa vida, que não é necessariamente alguma coisa que fomos nós que causamos. Olha só, nós estamos lidando com a natureza humana de outras pessoas. Então, a sexualidade mal desenvolvida ou desenfreada, ou sei lá, também de outras pessoas também nos agride. Nós temos dados estarrecedores sobre a quantidade de mulheres e de homens que sofreram abuso sexual. Nós estamos falando da natureza humana de outra pessoa que provocou uma dor, provocou um nó, que causou um problema. Então, quando a gente está falando disso, o texto aqui tem três versículos, né, três palavras no versículo 19 que estão relacionadas com as obras da carne, mas relacionadas à sexualidade. A imoralidade, ou seja, a relação sexual entre pessoas que não são casadas entre si. É isso. Então, isso é uma das coisas que estão aqui na nossa natureza. A nossa natureza, ela leva a isso, a gente super deseja, leva a isso. A impureza são práticas relacionadas à vida sexual, a relações sexuais não naturais. Gente, se você quiser brigar, briga com o cara que escreveu isso aqui, que foi Paulo, tá, gente? A gente pode tretar forte aqui, mas aí nós vamos ter que ler no grego, porque tem gente que fala, não é bem isso. Se não é bem isso, bora estudar grego junto lá, e a gente senta ali junto, abre o texto, vamos ler junto. Mas é isso que está dizendo esse texto aqui. Indecência, que é a sexualidade descontrolada. E vários de nós fomos tocados, então pensando na questão do abuso sexual, nós somos tocados pela natureza humana, a sexualidade de outra pessoa, que tinha uma sexualidade descontrolada, e porque ela não tinha autocontrole, a loucura dela, ou a natureza humana dela, da carne dela, desenfreada, tocou a gente, e provocou esse abuso. E isso provoca um nó, e alguns de nós não queremos falar sobre isso. Nós evitamos de a todo custo falar desse assunto. Só que esse assunto afeta a gente. Isso afeta a nossa vida sexual. Isso afeta nossos desejos. Isso nos adoece. Adoece emocionalmente. Isso faz a gente pensar coisas sobre nós que nós não somos. Isso faz a gente ficar com medo. A gente ficar pensando e lidando com isso. E alguns de vocês foram para a terapia por causa disso. Alguns de vocês fazem terapia por causa disso. Alguns de vocês vão ali no aconselhamento por causa disso. Para lidar com essa questão. E mais difícil ainda, é que essa é uma cultura da natureza humana. A natureza humana está fazendo isso. Olha só. A natureza humana, então, está desse jeito, presente desse jeito, e a gente tem essa troca. Porque se é super desejo, então significa que duas pessoas que estão com a natureza humana descontrolada se encontram, o que acontece? Na área da sexualidade. Tem um montão de coisa acontecendo por aí, gente. Um montão de coisa que é construída. Então, como Paulo diz em Romanos, as pessoas não contentes em pecar inventam novas formas de fazer isso. E as pessoas estão inventando novas formas de fazer isso. E estão criando formas de fazer isso. Então, esse movimento que está acontecendo tem a ver com a questão da nossa natureza humana. Então, no versículo 20, tem duas, aí mudando de área. Tá? Então, estava falando sobre sexualidade, tem uma ênfase do toque
da nossa natureza na sexualidade. Mudando de área, entra para a área de religião, idolatria e feitiçaria. Então, é um conjunto, né? São práticas religiosas. Então, lembra que a gente traz bastante prática religiosa, e como é difícil lidar com isso. Algumas coisas que nós trazemos que não tem a ver com a nossa realidade aqui. Eu estou falando aqui, insistindo que a nossa dinâmica está no amor. Mas a gente traz prática religiosa que não é da nossa fé, traz aqui para dentro. E quais as práticas religiosas que as pessoas trazem? Por exemplo, tomar banho com sabonete X. O pastor ora pelo sabonete e a pessoa toma banho com sabonete porque aquele sabonete vai purificar. Isso tem a ver com o cristianismo? Não, não tem, absolutamente não tem. A pessoa faz lá alguma coisa com sal grosso tem a ver com outra religião. Não tem a ver com a nossa religião. Tem um montão de gente que, né, você pode usar tatuagem, usar adereços, não tem problema nenhum, mas a gente não é esses objetos, o escapulário, o adereço, um colar, um crucifixo, a cruz, né, sem Cristo, e a cruz com Cristo. Então a cruz com Cristo é crucifixo. A cruz sem Cristo é uma cruz. Então você pode, importante lembrar agora que nós acreditamos na cruz vazia. Por que nós acreditamos na cruz vazia? Então você pode usar o crucifixo, não tem problema nenhum. Mas por que é que nós acreditamos na cruz vazia? E você vai ver mais os cristãos quando a gente vai ali, tem cruz aqui. Sempre quando você vê cruz aqui, você vai ver a cruz vazia. Por que você vai ver a cruz vazia? Porque nós acreditamos que Cristo não está nela. E não está em lugar nenhum, não está no túmulo, está ao lado de Deus. E Ele intercede por nós. É um símbolo. Você pode usar ou não. Mas só o que acontece? Quando a gente atribui poder ao símbolo, o símbolo vira um ídolo. Então, isso é uma representação de uma religião pagã. As religiões pagãs têm os postes ídolos. Têm as suas referências. Têm as suas cruzadas, ou têm as suas peregrinações. Nós não temos isso. Por quê? Porque Jesus não está num lugar lá no outro país, ou não está aqui no templo, né? Porque daí a gente vai embora aqui, a gente deixa ele aqui, né? Vamos embora aqui, daqui a pouco termina o culto, a gente vai embora, deixamos Jesus aqui. Ó, coitado, vai ficar sozinho a semana inteira. Até que alguém tenha coragem de vir aqui destrancar a porta, porque o coitado ficou preso aqui. Não, Jesus está na gente, está em nós, Ele vai por onde nós vamos, por onde nós estamos. É essa mudança de mente na relação com Jesus. Então aqui, a idolatria e feitiçaria entram para vivência religiosa, isso nós não queremos isso. E seguir Jesus, então, entra por esse campo. E aí, versículos 21 e 28, tem 8 palavras que descrevem a carne nos relacionamentos. Ambição egoísta. Ou seja, competitividade, uma motivação voltada para a busca do eu. E eu tenho certeza, a tua empresa lá tem um processo de competitividade que foi colocado lá, que não vai sair de lá tão cedo. E você entra nesse lugar aqui, e a gente entra nesse campo da competitividade, da ambição egoísta, que a gente deseja que o outro tenha. A ponto de desejar que o outro morra, para que ele não tenha. Porque se você não tiver, é melhor que ele morra e não tenha também. É esse campo aqui que a gente são desejos, são atitudes destrutivas. A inveja, a cobiça, o desejo do que os outros têm, os ciúmes. O ciúme é o zelo e a energia que vem de um ego faminto. Ciúme. Então, fica um cara de zelo, né? Não, eu só estou cuidando, só estou preservando o que é meu. Não, os ciúmes, a maioria das vezes ele se apresenta de um ego faminto, um ego carente, que quer controlar absolutamente tudo. Se pudesse, controlava até o pensamento. Controla o olhar, controla o que fala, controla o que come, controla onde vai, controla o que pensa, controla o que veste, controla o que assiste, controla o que ouve, controla o que vê no Instagram, controla o que curte, controla tudo, isso é o ciúme. Ego faminto de controle absoluto. E esses são os nós que nós temos. Alguns de nós carregamos nós religiosos. Estamos amarrados. Né? Aí sim, amarrado. Amarrado a uma crença que não é verdadeira. Amarrado a uma situação que não é verdade. Amarrado a um medo que não é real. Religioso. Uma feitiçaria aí, um negócio. Alguns de nós estamos nessas atitudes destrutivas que nós estamos carregando. Rivalidade, né? Uma atitude de guerra, né? Já tem uma natureza de que procura guerra o tempo todo. E outros aí, então,
lidam ainda com outro campo, né, nas atitudes dos relacionamentos. Atitudes destrutivas, então eu falei de atitudes que estão no campo da sexualidade, no campo da idolatria e feitiçaria, nas atitudes destrutivas e atitudes dentro dos relacionamentos que não necessariamente seriam da mesma natureza do anterior, que são as inimizades, e aí é o ser polêmico e provocar briga. As redes sociais é o ninho dessa turma, né? O Twitter é o lugar da turma da treta, é o lugar de provocar briga. O cara não quer nem brigar, mas ele vai lá e provoca, né? Eu estudei escola pública. Estudar em escola pública, gente, é isso, é viver para a briga. O cara é teu amigo, mas ele está sempre querendo armar alguma coisa para te ferrar. Ele está sempre, ele não pode descobrir qual é o teu ponto fraco, senão ele vai dar um apelido. E você fica sempre se protegendo, até dos seus amigos. E, aliás, os teus amigos que se protejam de você, porque também você faz isso. As explosões de ira, de raiva, as discórdias, as divisões que a ira produz, o partidarismo. Então, isso aqui, gente, é a sociedade que a gente vive. A gente vive o tempo todo disso, se protegendo disso, as coisas estão acontecendo desse jeito. Por fim, tem duas coisas que quando a gente fala orgia aqui, a gente fica pensando que orgia é a questão, está ligada à sexualidade. Na verdade, não está. Sobre sexualidade está no começo lá do que eu falei. Bebedeiras e orgias, elas estão conectadas a outra coisa, né? É o vício em substâncias, em drogas, em álcool e comportamentos que criam prazer. Então, buscar comportamento que cria prazer. Então, orgia é isso. Buscar em grupo o comportamento só pelo prazer. Prazer pelo prazer. E vamos descobrir uma droga e vamos usar essa, e vou descobrir uma outra, e uma outra, e uma outra. Isso é o que esse texto quer dizer. Então, Paulo fala sobre a advertência de que essas coisas, essa prática, viver mergulhado nisso, viver buscando isso, viver disso, a gente isso não tem nada, não tem a ver com o céu hoje. Quem vive para isso não tem a ver com o céu agora. Quem vive para isso, quem vive nisso, está vivendo angústia hoje. Quem é tocado por isso sabe que é difícil demais viver sentindo isso, viver se protegendo de pessoas que vivem assim. E todos nós aqui estamos nos protegendo de pessoas que vivem assim. De pessoas que são iradas. Provavelmente você lida com alguém que explode fácil. Pessoas que são iradas, tem que se proteger de pessoas que vivem assim. A natureza dela é essa, e você se protege dela. Você tem coisa, melhor não falar. Tem coisa que é melhor não falar, porque você sabe que se você falar vai ter uma explosão. E aí, esse tipo de coisa. A natureza está nesse mundo. Esse mundo não é um lugar seguro. Porque esse mundo se revolve nessa natureza da perversidade, nesse sentido aqui. E Paulo está falando, isso aqui é obra da gente, é da nossa natureza. Por isso que Jesus veio com o Evangelho para mudar a nossa natureza, para produzir um outro resultado, para produzir aquilo que era para a gente ter produzido sempre. O que era para a gente produzir sempre? O oposto. Não exato, mas outras. Produzir um outro produto, que é espiritual. E esse que é espiritual, ele muda tudo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, autocontrole. Quem é contra isso? Quem de nós não quer ver isso? Eu quero ver uma mulher cheia de alegria. Eu quero ver um homem cheio de amabilidade. Eu quero ver um homem cheio de bondade. Eu quero ver um homem que tem autocontrole. Eu quero ver isso. Quem de nós não quer ver isso? Quem de nós não quer ver isso nos nossos filhos? Mas alguns de nós estão vivendo com tantos nós que jamais aparece alegria. Nós estamos com tantos nós dentro de nós, por causa da sexualidade, por causa da rivalidade, por causa dos problemas de relacionamentos, por causa da religião que a gente frequentou antes, que tem muito medo, que tem muito nó, que foi trazido aqui, a gente vai carregando esse montão de nós cegos, nós que estão amarrados, entrelaçados, a gente está preso numas amarras que são de morte, que a gente não consegue transmitir paz. Que uma mulher sozinha, em um ônibus que tem mais do que 4 ou 5 homens ali perto dela, num ônibus, ela não consegue sentir paz, porque nós estamos em um mundo que está mergulhado nas obras da natureza humana.
Quando nós temos uma transformação onde a bondade, a fidelidade, a mansidão, o autocontrole, onde a alegria, o amor, a paz, isso é visto. E eu queria que você buscasse isso, que você dissesse, o Evangelho precisa produzir esse efeito em mim. Eu queria que o Evangelho produzisse efeito em mim. Então tem uns negócios que estão amarrados aqui em mim, que tem a ver com essa natureza, que tem a ver com uma sexualidade, foi me ensinada. Porque alguns de nós a sexualidade foi ensinada para nós de um jeito ruim, de um jeito errado. A gente aprendeu, viveu, se movimentou nesse modelo de sexualidade que é da nossa natureza humana, onde você simplesmente dá vazão ao seu desejo, onde você simplesmente deixa que o outro te deseje, você provoca desejo no outro, você vive desse jeito, você vive disposto a viver o prazer conforme ele é apresentado. Eu quero viver o prazer do dia. Qual é a sensação dessa droga? Quero descobrir o que é. Você começa a buscar isso. Essa busca pelo prazer, essa busca pelo controle, esse ambiente de rivalidade tem acabado com a gente. E alguns de nós não encontramos paz na nossa casa. A gente não gosta para trocar, né, coisas simples. Qual é a série que a gente vai assistir? Qual é o canal de TV, qual é vai ouvir música ou vai assistir TV? O que a gente vai fazer? Decisões simples viram uma guerra. Por que viram uma guerra? Porque nós estamos movidos pela nossa natureza humana. Porque os nós foram tão apertados que a gente não consegue afrouxar para ser amável. Porque os nós estão estrangulando nossos relacionamentos a ponto de que a gente não consegue mais se relacionar com o filho, com o pai, com os pais, com a esposa, com o esposo, porque os nós foram tão apertados que está estrangulando, onde as relações são por dever, são por dívida, as decisões são por guerra, você me convence, as discussões parece que são equipes, né, de futebol, quando é isso, né? Talvez parece mais uma luta de MMA. Ver quem bate mais e quem aguenta mais, né? Que vai ganhar quem aguenta mais ou vai ganhar quem bate mais. Mas parece uma guerra. Isso são os nós que a nossa natureza humana tem colocado e apertado cada vez mais. E nós precisamos então deixar que o Evangelho tenha um efeito total na nossa vida, a ponto de que esses nós comecem a afrouxar e a gente começa a desamarrar isso aí. A gente começa a romper essas amarras, porque nós fomos chamados para a liberdade, e que o Espírito Santo de Deus produza liberdade nos seus relacionamentos, a ponto de que o amor de Deus seja visto em tudo que você faz, que a dinâmica do amor é que se estabeleça nas suas relações, e que você seja conhecido por ser a pessoa que traz alegria, a alegria do Espírito Santo. Você já pensou que tem algumas pessoas que você quer que elas estejam perto de você? Tem gente que você quer que ela esteja perto de você. Tem gente que você quer que ela fale alguma coisa, que você gosta quando ela fala alguma coisa para você. Não é, e você sabe que isso não é natural. Começa a analisar isso. Tem algumas coisas que são sobrenaturais. O que está acontecendo é uma ação do Espírito Santo. A amabilidade entrando em você através de uma pessoa. Do uns aos outros. Do nós na vida do outro. Então, na medida que o Espírito Santo age em mim, vocês começam a falar, eu preciso conversar um pouquinho mais. À medida que você afrouxa essa natureza humana, que super deseja um montão de coisa ruim. Você fala, não, mas eu quero coisa boa. Espírito Santo de Deus, vem aqui. Muda essa realidade em mim. Não é possível que meus filhos vão experimentar amor com... Né? Pensa, mamãe, você tem filhos aqui. Pensa, não é possível que os meus filhos vão experimentar amor com uma outra mulher em outro lugar e não vão experimentar meu amor de mãe. Não é possível que a minha mulher, minha esposa, vai experimentar amor com os filhos, porque eu, como marido, não consigo entregar amor a ela. Não é possível que os meus filhos, mesmo os adultos, não experimentem o cuidado de Deus através da minha oração, papai. Do meu amor, da paz, do cuidado. Como é que isso não está acontecendo? Então eu preciso falar, Espírito Santo de Deus, vem aqui. Vem aqui porque eu não quero super desejar que a minha natureza estabeleça quem eu sou, a minha identidade. Eu preciso que a minha identidade seja espiritual, seja um desenvolvimento onde sim, de vez em quando vai ser difícil, eu vou ter que engolir um sapo. Vai ter, gente. Vai ter. Isso é autocontrole. Domínio próprio é isso, é autocontrole. Você vai ter que... Aquele palavrão, lembra que eu falei? Por que eu falei pensamento e falar? É aqui, ó. Palavrão que você falava sempre, vai ter que trocar. Ele vai virar só pensamento. Por quê? Porque autocontrole
É parte do que é a pessoa que anda no Espírito Santo. É a pessoa desamarrando o nó. Eu estou desamarrando os nós aqui, começando por coisas que eu ando falando, e por coisas que estão povoando a minha cabeça. Aqui eu estou pensando só coisa ruim o tempo todo. O Senhor vem aqui, eu quero pensar em coisa boa. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Nisso você pensa. O que é verdadeiro que você pensa? E às vezes a gente está mergulhado numa mentira, pensando só no que é mentira, pensando só no que é ruim. Já descobriu que aquilo não vale nada e você está preso lá. Não tem uma oração de libertação sua, da sua parte. Fala, minha natureza humana super desejando e eu estou preso, amarrado àquilo e não estou dizendo, Senhor, me livra disso. Senhor, eu quero viver a liberdade. Foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para a liberdade. Para a gente ser livre desta natureza. E aí, um montão de gente fica falando, eu aceito Jesus para ter o céu. O céu começa aqui. O céu começa aqui para quem tem coragem de dizer não para a sua natureza. O céu começa aqui para os meus filhos. O céu começa aqui para minha esposa. O céu começa aqui para os meus amigos. E sim, é intencional, gente, é intencional. Eu quero que os meus filhos tenham vontade de vir para casa. Porque lá em casa é da hora. Porque ficar junto com meu pai, conversando com meu pai, com minha mãe já é legal. As coisas que eu estou ganhando, conseguindo alcançar na minha vida, eu quero contar primeiro para meu pai e para minha mãe, meus filhos, eu quero que eles façam isso, até que eles tenham as esposas deles, ou o esposo dela. Eu quero que seja isso, mas isso é uma construção. Isso é uma construção. Isso é intencional. Eu quero que os meus amigos sintam que tem um lugar de paz. Quando nós fazemos as nossas conversas, nosso café, nosso grupo de homens, nosso queijo e vinho, quando a gente faz alguma coisa aqui, a gente faz e a gente tem prazer da gente contar as nossas histórias. Não é esse prazer que um montão de gente tem por aí não, de ficar mandando videozinho pornô um para o outro. Não, isso aí não, isso aí qualquer um faz. Isso eu faço movido pela natureza do super desejo. Isso é o quê? Aliás, não precisa que ninguém mande, eu sei onde procurar. Não precisa ninguém mandar nada. Isso aí não precisa ninguém mandar nada. Agora o que precisa é um grupo de homens que diante de Deus se reúne para fazer Deus aparecer na vida um do outro. É isso que o mundo precisa. Um grupo de mulheres que desenvolve a feminilidade uma na outra, que faz uma outra ser mais responsável com quem ela é, diante de Deus. É isso que nós precisamos. Essa é a dinâmica do amor no cristianismo. Porque até aqui talvez você tenha sido incentivado numa vida religiosa. Mas a dinâmica do amor no cristianismo é isso. Nós vemos Deus um na vida do outro e desenvolvemos Deus um na vida do outro. Esse é o desafio. Muito grande. É muito nó para desamarrar, não? Tendo andado bastante por aqui, por essa vida, tenho descoberto. E tenho tido o desafio, junto com os amigos aí, numa conversa sincera de desamarrar nós. E alguns amigos têm ajudado muito. E têm ajudado muitas pessoas a fazerem isso também. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, nós temos um desafio enorme na nossa jornada aqui, que é viver a vida pelo Espírito. Senhor, nos ajuda. Cada um aqui, na hora que ouve, olha para essa lista aqui, sabe o desafio que é o super desejo da natureza humana. Como a gente pode se livrar disso? Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos dá poder para. O Senhor já colocou tudo à nossa disposição. E a gente não está acessando. Senhor, a gente quer nos soltar dessas amarras. Obrigado porque o Senhor nos dá o Espírito Santo, para que esses nós afrouxem e a gente se livre dessas amarras. Para que as nossas relações familiares sejam profundas, consistentes, verdadeiras, que a gente tenha alegria em voltar para casa, em alegria de juntar com os amigos, porque a gente não está vivendo rivalidade, a gente está vivendo amizade que, como a tua palavra fala, né, que um afia o outro. É isso que a gente quer viver. É isso que nós queremos ser na vida um do outro. Em nome de Jesus, amém. Amém.